2024 foi um ano muito intenso aqui pra gente no Conversa de CEO, né, Rogério? Foi muito intenso. Mas muito foi divertido, legal. foi legal, demais. né? A gente trabalhou, a gente se divertiu, entregou conteúdo. E foi muito conteúdo. Vamos ver os melhores momentos desse ano? É a tradição do EAG, né? Nós já vimos os melhores momentos do dia a dia aqui na nossa festa de fim de ano, né? Agora vamos dividir com vocês os melhores momentos do Conversa de CEO. Então é isso, Luan. Roda a vinheta. Microgerenciamento é falta de confiança no time ou é excesso de ego de quem tá microgerenciando? Ó, vamos polemizar? Vai. As duas coisas. E as duas coisas fazem mal. Né? A gente... Como chama quando a gente tem que tomar uma decisão e qualquer uma das decisões são ruins, É um dilema. A gente chegou num dilema. Ó, microgerenciamento é problemático. Seja por falta de confiança ou seja por ego, é um dilema. As duas coisas são ruins. Se você está fazendo isso por um dos dois motivos, você está fazendo as duas coisas pelo motivo errado, é ruim, né? Ego existe. Eu não sou especialista em comportamento humano, mas eu sei de algumas coisas por estudar muito. Não, o ego te mantém vivo também. O ego né? também te mantém vivo. É que nem vivo. o medo, ele te mantém vivo. Isso, é um sentimento que existe. Mas como tudo na vida, tudo que é em excesso faz mal. O que diferencia o medicamento do veneno é a quantidade. É a quantidade. Né? Então, nossa, profundo isso que você disse. É interessante, né? Eu não sou especialista, quero deixar claro, Robertinho, porque às vezes pinta alguém aqui que é especialista e fala, pô, mas o cara não é especialista. Não sou mesmo. Eu só sei que é assim, estudo isso, eu só sou um isso. ser humano que vive, né? Eu sou um ser humano que vive curioso, que já fez muita cagada e algumas coisas eu posso dividir com vocês aqui para evitar que vocês façam as mesmas que eu fiz. Então, assim, ó, ego em excesso. A gente tem que estar presente pra gente. Domínio pessoal também é um dos pilares do EAG. Eu sei quem eu sou, eu sei como eu posso me melhorar e eu me esforço para isso, logo eu devolvo o que tem de melhor. Excesso de ego faz mal, esse lance. Ninguém faz melhor do que eu, só eu sei fazer, só eu poderia dar esse resultado. É o olho do dono que engorda o gado, apesar dessa frase ser verdade. Mas o que o olho tá olhando é que vai determinar se o gado vai engordar ou se o gado vai morrer. Não é o olho do dono, aí você faz tudo sozinho e aí o gado engorda. Né? Vai em fazendas gigantes aí, vê se o dono tá olhando pra cada boi lá. Não. Ele tá olhando pro que realmente é importante. Ele tá tocando um navio ele enorme. tá olhando pro investimento. Ele tá olhando pra uma série de coisas, exatamente. menos olhando o gado pastar lá. Então, é cada qual fazendo o que é importante na sua área. Então, fuja do ego em excesso. Ter ego, saber que você é bom em alguma coisa, tocar alguma coisa, isso é importante. A ponto de isso travar você do que gera valor para pôr você para fazer o que não gera valor, porque só você é bom, sozinho, sem time, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso eu garanto. Eu garanto, eu duvido que alguém sozinho vai ser um bilionário sem time nenhum. Sem ninguém pra apoiar, né? Tem gente que faz, né? A coisa mais legal que eu acho que eu aprendi, que eu posso dividir, é o seguinte: tem um monte de gente que é melhor do que eu, faz melhor do que eu, e graças a Deus eu adquiri a capacidade de identificar pessoas que são melhores do que eu. E eu contrato elas. E eu contrato elas desesperadamente, porque se elas forem melhores do que eu, elas vão me ajudar, e muito. A Day é muito melhor do que eu no negócio da rede, eu nem mexo. Olha quanto tempo me livra disso e eu posso focar no que eu sei, que é dividir o meu conteúdo com vocês, dividir as coisas que eu já fiz de errado e tal. Já pensou se eu tivesse que vir aqui sentar, gravar? Pensou se eu fosse melhor do que o Luan editando? Quem que ia editar os nossos podcasts, colocar no ar a tempo e tal? Ele é muito melhor do que eu. Cara, isso é da natureza, a gente não é bom em tudo. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, gente. O Luan é bom mesmo, hein? Puxa vida. Se vai bonito o vídeo aqui... Se vai bonito é por causa do Luan. É por causa do Alexandre, é por causa de um time que a gente tem, exatamente, que é melhor do que a gente em fazer essa parada toda. Então, essa é a magia do negócio. Agora, se você não confia, você não tá confiando em você mesmo. Que é o que a gente estava falando anteriormente. Então, assim, ó, se a gente não confia, falar, é porque eu não sou a pessoa mais indicada para contratar o profissional correto e tal. Então, a gente precisa de um bom gestor de RH, que é o cara que identifica nas pessoas o que é bom. Às vezes, tu vai ser bom em saber o que tu não é bom.
Exatamente. E isso é uma habilidade excelente. Isso é bom. Exatamente. Né? Aí, não sei, faça benchmark. Quem que é um cara que você admira, que faz aquela atividade bem feita? Faz um benchmark com ele. Vê que características que esses profissionais que estão em volta dele têm que ter. Ah, mas eu não conheço. Cara, hoje em dia, não tem mais essa barreira. O LinkedIn tá ali. Ah, mas eu quero... O meu sonho é fazer um benchmarking com o CEO da... Sei lá, pensa numa empresa... Nossos meninos aqui de CS. CS é o Customer Experience, né? O sucesso do cliente, né? O Customer Success, né? E aí a área de sucesso do cliente. Eles foram fazer um talk pra gente aqui numa segunda-feira. Pois o Henrique incomodou. Ele conseguiu fazer um benchmark com o gestor de Customer Experience da Tesla nos Estados Unidos. O cara atendeu ele, conversou com ele e, venceu pelo cansaço, mas conseguiu. Não tem barreira mais a ponto de você falar, não, eu não consigo. E eu tô pra te falar que se ele insistisse, é capaz dele conseguir falar 2 minutos com o Elon Musk. Né? Então, é assim, ó. É possível fazer e não precisa dominar tudo. Você não precisa ser o expert em tudo. Mas você tem que ser bom de aglutinar as pessoas. Exatamente. Trazer as pessoas certas e talvez entender... Só o que você tem que pedir. Entender qual é o seu objetivo. O que gera valor. E aí, de novo... Saber o objetivo, entender o que eu preciso em volta desse objetivo. E trazer as pessoas certas. Tem que confiar nas pessoas. Você tem que fazer um trabalho para aprender a trazer as pessoas certas do seu lado para você poder confiar nas pessoas. E aí, Roberta... Você precisa até parar de respirar. Ele cansou. E aí a gente vai chegar... e o Luan se mata de mim comigo. Aí a gente tem que respirar, porque vai vir a seguinte questão. Ah, mas tá falando ali que aí tem que trazer a pessoa certa. Trazer a pessoa certa tá difícil. Eu não tenho dúvida. Tá difícil para nós também. Né? Trazer as pessoas certas é um trabalho minucioso, é um trabalho demorado, é uma dor. É uma dor na maioria das empresas. Mas não é por isso que a gente não vai fazer. Ganhar uma corrida é uma dor. E nem por isso as pessoas param de disputar a corrida. Tem um monte de pessoa boa disputando corrida junto. Cada vez vai ter um monte que melhora e tal. Mas nem por isso você vai parar de treinar, vai parar de disputar e vai buscar a melhor possibilidade para você. É difícil, está difícil, vai continuar sendo difícil, talvez até piore. Seja o melhor e você vai trazer os melhores para perto de você. Então vai dar trabalho, vai ser difícil, mas você tem que fazer isso. Se tem uma coisa que você tem que se dedicar e gera valor, é você trazer as pessoas certas para perto de você. Isso é trabalho de líder. E quando tu fala em ser melhor, é ser o teu melhor, né? O melhor possível. Para aquilo que você precisa fazer. Você tem um objetivo, você tem um sonho, seja o melhor. Né? Independente se você é o dono, se você é o CEO, ou se você é um líder, você vai ser o líder para você. Seja o melhor em sonhar o seu sonho. Exatamente. Né? E aí é por isso que é importante. Ver como a responsabilidade da gente que tem empresa, da gente que é CEO, trazer as pessoas certas. Porque a gente vai trazer as pessoas que têm que sonhar junto com a gente, que têm os mesmos valores. Porque você colabora com o sonho da pessoa e a pessoa colabora com o seu. O sonho dela tá ligado ao teu sonho. E quando ela tá trabalhando para realizar o sonho dela, junto tá realizando o seu... Esse é o ciclo. Por isso é difícil trazer pessoas. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia. Tu tem que vender o teu sonho diariamente pra mim, né, Rô? É isso aí. Rô, e como o microgerenciamento afeta o time? No caso, quando tu já deve ter tido Roberta, líder microgerenciador. Não, eu já tive líder, já fui, né? Você acha que eu nunca pensei assim, não, eu vou fazer isso porque eu faço melhor? Eu substituí, eu vou fazer isso porque eu faço melhor, ou eu vou fazer contigo para você entender o que eu gostaria de receber. O líder, para parar de microgerenciar, a primeira coisa que ele tem que fazer, eu não sei se você ia me perguntar isso, já me adiantou. Vai lá. Ele tem que entender que ele tem que parar de olhar para o como vai ser feito e focar energia no resultado. Certo? Porque quando você decide almoçar num restaurante, você não vai lá na cozinha definir como o cara tá fazendo a comida. Você quer comer uma comida gostosa dentro daquilo que você escolheu. E quando você pede, vem a comida. Se ela estiver gostosa, se veio o que você pediu e no tempo que você pediu, você não sai do restaurante e fala, nossa, eu fiquei satisfeito. Estou feliz de ter vindo aqui, gastei bem o meu dinheiro. É a mesma coisa. Eu não precisei entrar na cozinha e fazer o meu prato. Exatamente. Então, a gente tem que mudar um pouco o jeito de olhar. Né? Então, sim, eu com certeza já teve situações onde eu fiz microgerenciamento e que eu tive que parar para pensar e entender e principalmente o
que isso causa na equipe. É isso que eu quero falar contigo. O que eu acredito, que eu já vi acontecer. Primeiro, a primeira coisa, eu vou tentar dividir em duas aqui para ver se você entende, se a galera que tá vendo a gente entende. Uma, eu vi acontecer, eu acredito. As pessoas ficam desmotivadas. Sim. Isso eu acredito. Se coloca no meu lugar, Roberto. É que hoje você é líder, mas você já foi liderada por um tempo, assim como eu. Aí você tá ali se esforçando, estudando, ganhando habilidade, se preparando para você ter um cargo melhor na empresa, buscando o seu lugar ao sol, certo? Aí vem uma pessoa que sempre fala, não, mas não é assim. Aí você faz assim. Aí o cara vai ali e faz o que você tinha que fazer. Assim. E aí ele tá interferindo no seu como. E quando o líder tem um lance de ficar interferindo no como, ele olha pouco pro resultado. E aí o líder que tá fazendo isso, ele não enxerga o resultado. Ele tá muito focado no como. Como tá sendo difícil sair do jeito dele, aí ele vai... Ele interfere, ele desmotiva e ele não enxerga o resultado. A sensação do cara que tá microgerenciando é que não tá dando o resultado que tá sendo feito. Claro, porque ele quer que seja feito de um jeito e ele não tá sendo feito daquele jeito. Quer ver uma situação do dia a dia? Do dia a dia. Eu lembro uma vez que eu tava lavando louça com a minha mãe. E aí, a pira da minha mãe é que eu tinha que segurar a buchinha com a mão esquerda. Nossa, isso é o cúmulo do microgerenciamento. Isso é o cúmulo, mas eu queria chegar num extremo. A gente ensina com o extremo, sabe? Perfeito. Então, cara, de verdade, que diferença ia fazer eu segurar a buchinha com a mão esquerda? E minha mãe reclamando que a louça não estava bem lavada porque eu segurava a buchinha com a mão direita. A louça não estava bem lavada porque eu não estava pondo o detergente certo, porque eu não estava esfregando do jeito certo e tal. Menos porque eu estava segurando a buchinha com a mão direita. No meu contexto, era mais fácil para mim segurar a buchinha com a mão direita. E assim, se ficou a discussão de que lavava ou não lavava bem. Então, é a mesma coisa. A pessoa não percebe o resultado. Ou ela não foca no que realmente não está gerando valor. Porque ela está focada que você está segurando com a mão esquerda. E não é isso que vai mudar, de fato, o resultado. Então, você desmotiva a pessoa. A pessoa começa a falar, ele vai fazer do jeito dele mesmo. E senão ele não vai aceitar. Aí, sabe? Não vai. Não vai. Isso é uma coisa. Agora, a coisa 2 que eu enxergo, né? Eu acho que se as pessoas forem comentar aqui, talvez elas vão trazer comentários pra gente de outras coisas que acontecem, mas eu queria focar nessas duas. A outra coisa, Roberto, a gente fala muito aqui no processo de líder M4, a gente fala da liderança situacional. Tava feliz que tudo. Eu pensei, será que ele vai falar disso? Vai. Eu acredito, eu acho que você vai concordar comigo no que é importante. A gente infantiliza a pessoa. Total, escrevi aqui, ó. Infantiliza a pessoa. Por quê? Porque você tá sempre fazendo por ela. Então você tá mostrando pra ela que você vai fazer melhor. Então ela faz ali mais ou menos, porque, depois vai chegar o Rogério aqui, ele resolve. Ele vai fazer. Ele quer fazer do jeito dele mesmo. Eu vou fazer de qualquer jeito. E ele faz depois do jeito dele. É isso. E como que se resolve isso? Explicando o que você quer, definindo um objetivo, traçando uma meta e se preocupando menos com o como. Do tipo, Roberta, você vai fazer a planilha financeira para mim. Eu gosto de analisar a planilha financeira nessa organização. Você sabe que eu sou chato, né? Então, organiza as células assim, faz assado, porque pro meu jeito de ler, eu gosto de ler assim, organizar as células assim. Quando eu vou dividir, eu divido dessa forma. Cores assim agradam mais os meus olhos. Pronto. Aí eu espero vir a planilha. Então, eu olhei, eu peço pra você, e aí vem uma planilha que não tá bem do jeito que eu gostaria. Tem algumas coisinhas ali que eu gostaria que viesse, porque eu tô olhando pro resultado, tô olhando pro que vai vir, que vai facilitar a minha vida de análise, certo? Aí o que eu faço? Eu faço aquele processinho. Show, share e observe. Né? Eu mostro pra você, eu faço com você e observo você fazendo. Então, não veio exatamente como. Roberta, deixa eu te mostrar aqui, ó. Senta aqui comigo. Ó, se a gente fizesse assim, tá vendo? Se você usar essa configuração, olha como é mais fácil para olhar. Aí você pode olhar e falar, pô, pra mim não fez muito sentido, mas é assim que você precisa? Sou eu que vou ver o resultado. É tu que vai analisar, exatamente. Então eu vou fazer assim pra você. Aí você faz, eu vejo você fazendo. É isso aí, ó. Saiu do jeito que eu queria. Aí eu peço outra vez, porque isso é constante, né? Um trabalho, ele é feito várias vezes. Da próxima vez que vier, qual a chance da planilha vir certo? É muito maior. Somos adultos, você vai fazer certo. E aí vai vir, eu vou olhar e falar, legal. Cara, como você colocou, se você escreveu de baixo pra cima, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Como eu fiz o processo, como você escolheu a cor, como você processualizou aquilo,
não tem uma importância tão grande, a não ser que a atividade seja processualizada. E aí tem um motivo para o processo ser daquele jeito. Mas o que eu quero mostrar é que não importa se você segura a buchinha com a mão direita ou com a mão esquerda. O que importa é, no fim do dia, eu tenho uma pia cheia de louça, a gente tem que lavar bem essa louça, economizar água e detergente. Se essas 3 coisas aconteceram, tá tudo bem, pode segurar com a mão direita, pode segurar com a mão esquerda e pode ouvir uma música enquanto faz o processo. Exatamente. Isso não é um problema, a não ser que você tá fazendo uma coisa que determina a concentração e não pode ouvir uma música durante o processo. Então, são essas coisas que eu vejo que, em geral, os empresários se perdem, sabe? Eles estão ali fazendo conta de um negócio, ou eles estão ali cuidando de uma operação onde caiu um grão de arroz, e aí o cara deixa para limpar no fim do serviço. Aí eles... Cara, coisas que não geram valor. Então, eu sugiro, de verdade eu sugiro, se trata. E qual é o primeiro passo do se trata? Faz uma listinha das coisas que você faz no seu dia. É genial, é a mágica. Querem uma bala de prata? Isso daqui é a bala de prata, coisa simples. Não existe bala de prata, gente, é mentira dele. Mas é uma dica, pega essa dica. É uma dica de ouro, tá? Por que eu tô falando que é de ouro? Porque é extremamente simples, qualquer pessoa sabe fazer, o problema é que as pessoas não fazem. Então, não existe uma hiper, ultra, super ferramenta de inteligência artificial moderna do mundo que vá substituir a execução do processo. Aí você pega e faz uma listinha. Começa seu dia e vai escrevendo. Qual atividade você fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escreve as atividades que você está executando no seu dia. De verdade, escreve. Acordei, primeira coisa que eu fiz, acessei isso, eu fiz aquilo, conversei com não sei quem, fui olhar não sei o que porque não aconteceu, fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Aí, segundo dia, faz de novo. Faça isso por 5 dias consecutivos. E aí, dá uma nota de... Pode ser de 0 a 10, de 1 a 5. Faz de 1 a 5. Mais fácil. Mais fácil de calcular depois. Tudo que não gera valor, dá 1. Tudo que gera muito valor, dá 5. E tudo que gera intermediário, você escolhe a nota e dá a nota. Aí você vai dando a nota. Depois você filtra. Na próxima semana, elimina tudo que é 1. E vê como vai ficar a sua vida. Você vai perceber que vai te começar a sobrar um pouco de tempo. Na segunda semana, elimina tudo que é 2. Não, e digo mais, delega o que é 1, né? Pra não deixar sem... Exatamente. Não precisa parar de fazer as coisas também, né? Porque você de fato precisa parar, né? É importante. É importante. Mas tu pode delegar pra alguém, cara. Principalmente coisas mais simples, mais rotineiras que não é o teu trabalho que vai gerar o valor de verdade com aquilo. Então, elimina de você. Tem alguém ali, confia. Confia. E aí, por porque isso que a terapia é importante. É isso aí. Porque se você não confiar, sabe o que significa não confiar numa pessoa que trabalha com a gente? Significa que você não está fazendo bem o seu trabalho de fato. Porque olha só, você está fazendo o trabalho pela pessoa e fazendo microgerenciamento e não está fazendo o trabalho mais importante. Você trouxe a pessoa certa para o lugar certo na sua empresa e você é responsável por fazer isso. Exatamente. Então, se você não está confiando na pessoa, você não fez bem o trabalho que realmente gera valor na sua empresa porque você não trouxe a pessoa certa. Aí você não consegue delegar para ela e fica fazendo o trabalho, fica microgerenciando, se perdendo em coisas que não geram valor. Então, quando você não confia, talvez você não esteja confiando em você mesmo. Eu tive essa conversa ontem, interessante tu trazer isso, porque a gente começou a falar de férias, enfim, as pessoas quando saem de férias, e a discussão era, se te chamam no meio das tuas férias, né, o que tu faz? Aí eu falei, eu respondo, porque se alguém precisou me chamar no meio das minhas férias, é porque eu não fiz o meu trabalho de delegar o que eu precisava delegar antes de sair de férias. Ou aconteceu uma situação emergencial Desespero. E você é a pessoa correta para resolver aquilo. Exatamente. Mas, em geral, você tá certa. Talvez tenha ficado alguma falha na delegação e a gente tem que pegar com isso, aprender isso e resolver de fato. Exatamente. Então, vamos melhorar esse processo. E daí a gente falou sobre feeling, a gente falou sobre tu identificar a pessoa. Mas quais as habilidades que tu acha que a pessoa tem que demonstrar dentro do chá? Ali, né, a gente tem conhecimento, atitude e tem habilidade. Que é o Vou falar um negócio contraproducente, Roberta. Não é a habilidade que eu vou olhar primeiro. Pode ser contraproducente. Pra mim, a habilidade é bônus. Atitude é a primeira coisa. Sabe por quê? Olha, eu já tinha visto... Eu não tenho certeza se foi no essencialismo. Me corrige, produção.
já leram os 2 livros junto comigo, que eu sei que vocês já leram, mas tem o livro Comece pelo Porquê e o Essencialismo. Eu não sei qual dos 2, que também aborda, os 2 abordam uma parte de entrevista de emprego e tal, tanto no Comece Porquê, mas eles falam que um desbravador, como que chama quem vai sair pra conquistar e tal? Mas é um desbravador em inglês e tal, ele vai contratar e tal. E aí ele não chega lá na entrevista de emprego e fala, procura-se um bucaneiro, bucaneiro é tipo um pirata, né? Um bucaneiro com 5 anos de experiência no mar, que sabe içar as velas do navio e que faz isso e não sei o que e tal. Como que ele fez isso? Procura-se um bucaneiro que vai passar 45 dias sem voltar para casa com grandes chances de não voltar nunca mais. Que vai ter tantos dias no escuro, que vai passar por fome, sede e não sei o que e tal. Se você estiver interessado em ter uma única possibilidade de encontrar algo que nunca ninguém viu no mundo, você está convidado a fazer parte da minha equipe de bucaneiros e não sei o que e tal. É uma sátira de uma passagem. Agora eu não lembro se isso é no Essencialismo ou se é no Comece pelo Porquê. Eu já li isso, então talvez seja no Essencialismo. Mas... eu acho que é um... Se não for um, é no outro. Leia os 2 Os 2 são bons, gente. Os 2 são bons. Mas olha que interessante, né? Tem um porquê o cara vai fazer. A habilidade não era mais importante, mas... Se o bucaneiro que chegasse lá tivesse disposto a passar por tudo isso... Atitude. Morrer para fazer um negócio acontecer, a habilidade, esse capitão estava disposto a ensinar. Eu acredito piamente, Roberta, que algumas habilidades, atividades do dia a dia, feedback na parte burocrática, essas coisas, eu acho que é totalmente viável e fácil de ensinar para a pessoa. Agora é assim, ó, a atitude. Isso é o que eu procuro em primeiro lugar. Se eu encontrar atitude, o equilíbrio dos valores, a busca pelo mesmo objetivo, e vier com uma habilidade, e a habilidade vai ser um bônus, é lógico. A gente gostaria, porque acelera ainda mais o processo. Otimiza o processo. Seria muito melhor. Por isso que eu trabalho muito em formar a liderança dentro de casa. Tem uma filosofia de formar a liderança dentro de casa. Porque valores, comprometimento, compromisso, conhecer a empresa, né? Já tá dentro. O mais difícil já conseguiu, que é o fit cultural, né? Aí você entende as atitudes de liderança, porque liderança pra mim parece um clichê, mas é verdade, é inspiracional. Né? E aí tem alguns detalhes da experiência que a gente já tem e tal, que você vai dividindo, a pessoa vai passando e você senta junto, faz junto. Eu acho que com o tempo, e talvez não muito tempo, você vai ter um grande líder. Já aconteceu da gente num trabalho de liderança e tal, e a pessoa na hora de viver a experiência estava enganada sobre o que queria. Pode acontecer. Mas eu acredito, de verdade, que eu acertei mais do que errei adotando esta metodologia que eu tenho, de formar dentro de casa, de trabalhar o processo de habilidades e contratar as atitudes, né? Mesmo de quem tá dentro, porque a pessoa é a mesma, o CPF é o mesmo. Mas a pessoa muda. Né? Exatamente. A pessoa muda. E esse processo de mudança requer tempo, paciência, treinamento, acompanhamento. E a gente, como líder, tem a obrigação de acompanhar a transformação da liderança. Comandante, olha só, eu quero te falar um negócio aqui. Liderança não é um dom. Precisa de treino e de muita dedicação. E isso aqui é um pilar no EAG. Então, quanto mais você aprender e mais você se preparar para ter uma liderança forte na sua empresa, mais rápido você vai atingir os seus objetivos e, como consequência, você vai ter mais tempo para sua família, mais tempo para focar as suas energias em fazer a sua empresa crescer. Então, não perde tempo. Clica aqui no link da descrição desse vídeo e se inscreve para o programa EAG. Te vejo lá. EAG tem que fazer. Rô, beleza. O cara entrou, ele escolheu o líder dele, deu tudo certo, botou ele no coach, o cara tem o chá ali, tem as habilidades, tem o conhecimento, as atitudes, show. Bora voar. Bora voar. E aí, como é que faz para colocar esse líder dentro do time? Porque ele já estava na empresa, às vezes com outro cargo, coloca esse cara no time. Como é que, pra ti, na tua opinião, como é que funciona essa conquista do direito da liderança? E, às vezes, a gente sabe que o time tem resistência do próprio time, né?
Como é que tu lida com isso? Tem coisas, né? Antes eu chamava isso do degrau do líder, né? Antes de ser líder de verdade, ele tava ali na base trabalhando, né? Tinha um comportamento. E aí é o comportamento ideal. Quando ele vira líder, dá uma titubeada no comportamento, ele sobe naquele degrauzinho ali. E aí isso daí é o processo de... Hoje eu chamo tecnicamente de aculturamento. Mas tinha um outro nome que eu falava disso, que é essa fase de virada de chave, assim. Tem uma fase que o cara fica marrento. É que é quase uma adaptação. É uma adaptação pra todo mundo. É uma adaptação pra você, porque agora você tá liderando um líder. É uma adaptação pra ele, que agora virou líder e vai liderar os pares e tal. É um processo. Aí a gente tem um nome que é o aculturamento. Ele precisa ser aculturado ao processo de liderança. O time precisa ser aculturado ao processo do novo líder. Algumas situações acontecem da seguinte forma. Era o desejo do time que aquela pessoa fosse a líder. O cara já tinha influência. Aconteceu com você. Você já tinha uma influência com as pessoas já falam, pô, se a Roberta fosse a líder ia ser legal e tal. A gente tá lidando com o time no dia a dia. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente tá ali. Eu, pelo menos, estou o tempo todo no meio do time. Eu tô entendendo, eu tô conversando com as pessoas e tal. Essas passagens são um pouco mais tranquilas. Vai ser unânime? Nunca. Exatamente. Difícil. Todo mundo não querer e todo mundo querer não é uma verdade. Não vai ser unânime nem pra sim, nem pra não. Jesus agradou todo mundo. E aí você vai trabalhar no processo de aculturamento. Como que se ensina adulto? Explicando. Você explica. Você fala qual é o objetivo. Aonde a gente quer chegar. O porquê da escolha. Aí, com o aculturamento de quem assumiu o cargo, a mesma coisa. Qual o objetivo, qual a escolha? Olha só, na minha experiência... Por isso, experiência. Eu nunca abandono o processo de experiência. Minha mãe falava pra mim, Giancarlo, um dia, quando você tiver a minha idade, você vai ter experiência. Você vai entender. Hoje eu entendo perfeitamente que experiência é importante, viver as situações, né? Uma coisa é a gente descrever situações que a gente leu, e é importante. Outra coisa é a gente descrever situações que a gente viveu. Porque no livro conta lá, você vai fazer assim, vai fazer assado e tal... Mas sentir aquele frio na barriga é só quando você faz. Exatamente. E aí, por mais que você conta... Eu já falei isso pra você, Roberta, vai te dar um frio na barriga. Aguenta firme, a sensação que vai vir é essa e tal. Mas independente de quanta descrição eu te dê, quando você sentiu o frio na barriga, é o seu frio na barriga, não foi o meu. Exatamente. E é diferente. É diferente. E aí você tem que ser o quê nesse momento? O apoio dessa pessoa. Ela precisa sentir esse frio na barriga, você tem que estar do lado dela, apoiá-la. Você já sentiu esse frio na barriga em algum momento. Então você sabe como. E aí você vai ajudar, vai servir de apoio pro time, pro líder, e leva um tempo. No tempo, as peças vão se encaixando. Ah, Rogério, mas as peças não se encaixaram. Então a gente tem que entender que talvez, independente de tudo que a gente fez, a gente pôs a peça errada no lugar errado. Tá tudo certo, gente. Errar faz parte do jogo de ser empresário. Por isso a gente decidiu ser empresário e empreender. A gente tá mais disposto a errar do que uma maioria. Exatamente. Então também faz parte, né, Roberto? Se não der certo, a gente muda, complementa. Não necessariamente é tirar, mandar embora. Existem processos. Sim, existem muitas coisas que podem possibilidades. acontecer, né? E uma dica que eu posso dar para os novos líderes que estão nos assistindo nesse episódio é: contem muito com a mentoria do líder que te botou nessa posição. Eu uso o Rogério demais para todas as minhas... Não todas, né? Mas para várias coisas do dia a dia. Às vezes eu penso, cara... Deixa eu pensar como o Rogério faria, porque o Rogério é um líder que eu admiro, né? E se eu não consigo chegar nessa conclusão, eu bato lá na porta dele. Olha só, vamos discutir esse caso aqui? Não é incomum as pessoas falando, você já passou por isso aqui? Exato. Você já fez isso? E o que aconteceu quando você fez? Líderes dentro da empresa principalmente também. Com os a outros. Angel, maravilhosa Angel, minha coach. Maravilhosa mesmo. Às vezes eu ligo pro mentor. Pô, tem o padrinho. Exatamente. Marcelo, a gente troca ideia, tem a oportunidade de ter um sócio, né? Então eu troco uma ideia. Pô, e aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Cara, não tem como ligar pra um amigo. Pô, cara, olha, eu tive essa situação aqui. Você já passou por isso? Pô, nunca passei. Mas sabe quem passou? Tal pessoa. Liga pra ele, fez uma ponte, conversa, entende. Cara, isso funciona pra todos os lugares. Networking é importante. Network. Nós já falamos de network. Já falou de network. Produção, se puder colocar qual foi o capítulo que a gente falou de network, pra quem ficar curioso aí, é muito importante. Network no time também é importante. É verdade. Nós temos aqui uma cultura muito forte de um time só. Então aqui a galera se ajuda. A galera tá ali do lado pra se apoiar. É muito gostoso. É muito isso. legal. Gente, é muito legal trabalhar numa cultura forte. É muito legal trabalhar numa empresa de um time só. Como é que o líder conquista o respeito do time? É uma pergunta difícil de responder, né?
Mas eu acho que do mesmo jeito que um filho consegue o respeito do pai, que um amigo consegue o respeito de outro amigo, eu acho que a base, se você for pensar liderança é uma relação entre pessoas. E como você consegue respeito nas relações? Acho que a gente parte do princípio da confiança. Confiança é importante. A gente fala muito aqui do lance da fidelidade, e a fidelidade é muito mais amplo do que uma relação de marido e mulher, enfim, de namorados e tal. Então, a lealdade, a fidelidade, a questão de confiança, eu acho que é o principal ingrediente aqui, né? Então, um líder que joga junto com o time, e quando ele fala uma coisa e ele cumpre com o que ele falou, ou se quando ele volta atrás, ele leva o time e traz o porquê que ele volta atrás, o que aconteceu, coloca as pessoas no contexto, trazer toda essa relação para a mesa e não trair a expectativa das pessoas. O problema de liderança hoje é que as pessoas geram uma baita expectativa e aí o ser humano erra. O ser humano tem o direito de errar. E aí quando a expectativa não é atingida, as pessoas se sentem traídas. Então o líder tem que correr atrás de atingir a expectativa que foi prometida. E quando não vai ser possível, ou que uma variável incontrolável venha, envolva o time nessa variável incontrolável, né? Se comunica, porque esse é outro ingrediente muito especial na liderança, né? É a arte de se comunicar bem, de se fazer ser claro. A gente faz a liderança nas conversas, né? É verdade. Então, essa perspectiva de, cara, se o Rogério falou, pode ir com ele, porque na hora que você cair, ele cai junto. Na hora de levantar, ele dá a mão para levantar. A gente, pode contar com ele que ele vai estar junto com a gente. Esse tipo de coisa que vai fazer o processo de respeito, de relação, de confiança funcionar. E é importante lembrar que tem uma diferença muito grande entre respeito e medo, né? Muito. Tu trouxe essa questão do pai e do filho. Exatamente. Às vezes a relação paternal, ela tem muito essa questão do medo. Não é que respeita, é que tem medo, tem receio, enfim, né? Então é importante a gente trazer isso para esse contexto de liderança, porque se o teu colaborador tem medo de ti, não é bem respeito que ele tem por ti, né? Tem um processo que eu não sei, tem coisas que eu trago aqui da experiência que a gente vive no dia a dia que é difícil explicar assim, segue esse roteirinho aqui. A produção olha pra mim assim e fala, mas é verdade, tem coisa que é só vivendo pra você saber. Igual você falar de amor. Você pode falar um monte de coisa. Se a pessoa não tiver vivido uma experiência de amor, ela não vai sentir o friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga, a gente não explica, né? Todas as experiências, né? O Ali falou agora ali, acho que eu nunca fiquei com raiva. Acho que tu nunca me viu com raiva. E é interessante isso. Quer ver, olha só. O processo de educação é um processo que gera respeito. Porque qual é a busca que a gente tem que ter? É uma busca... Vamos tentar tirar um pouco da vaidade, mas não dá pra tirar a vaidade de uma relação. Não tem como. Né? A gente tem vaidade, a vaidade tá dentro de nós. A gente tem que controlar pra vaidade não virar um veneno. Mas no processo de educação, educar as pessoas de como elas se relacionam com você e como elas vão trazer o resultado que você precisa e como vai fazer pra essa relação funcionar, por incrível que pareça, é um processo que gera admiração. Porque se você constrói esse processo junto com o teu liderado, ele vai dar mais resultados positivos para você do que negativos. E qual que é o ponto? Ele vai ver você desenvolver ele e ele vê em você uma necessidade genuína, ou sabe aquele processo genuíno de desenvolver a pessoa? Tem gente que fala pra mim, até quando você me dá bronca, eu gosto de você. Eu já ouvi isso, você já falou isso pra mim. Eu já te falei isso. E por quê? Porque você sabe o motivo exato porque isso tá acontecendo, porque eu quero o seu melhor. Mas e você tem certeza dessa relação que a gente tem. Então eu vou botar mais uma característica aqui, que é a sinceridade. Né? Porque por que eu gosto? Por que eu ainda gosto de ti, mesmo quando a gente tem as nossas rusgas? É porque eu sinto a sinceridade. Eu sinto que tu tá me falando algo, me dando um feedback, enfim, que seja, porque tu realmente quer que eu evolua. Eu quero que você evolua. Exatamente. Eu não quero ninguém perto de mim. Se tem uma coisa que eu tenho como meta de vida, comandante, anota essa daí que essa é legal, hein? Uma meta de vida pra mim é deixar um legado.
um legado para as pessoas que passaram pela minha vida, um legado para minha família, um legado para o meu filho, um legado nas empresas. Pô, a gente tem que deixar saudade de onde a gente passou e das coisas que a gente fez. E é muito legal conquistar isso, é ver as pessoas falando, pô, uma das coisas legais que eu fiz foi ter trabalhado com esse cara me ajudou, esse cara fez eu evoluir, fez eu olhar pra coisa de uma forma diferente, independente se foi no choro ou no sorriso, né? Exatamente. E aí, este processo educacional gera um lance da admiração, do respeito, você vira uma autoridade no processo. E é natural, porque você tem que fazer isso verdadeiramente o tempo todo, o dia todo. Meu, a gente como líder que é líder, bate meta com o time fazendo o que é certo. E para fazer isso, tem que desenvolver o time, se relacionar com o time, tem que ser, né, sincero com o time. E aí você vai ganhando cada pontinho desse e vai gerando mais um ponto de respeito. E a gente faz isso no dia a dia. É todo dia. É todo o dia. Tempo o tempo todo. E pro comandante que nunca fez uma reunião de planejamento estratégico, qual é o primeiro passo que ele faz? Primeiro passo são os que a gente deu no começo, não muda. Aí ele vai falar assim, mas eu não sei exatamente. Pois é, você vai aprender fazendo. Eu também não sabia. Eu estudei, aí eu tinha o conhecimento, certo? Estudamos, né? Time estudou. Aí eu sabia o que tinha que fazer. O que eu fiz? Pulei na piscina e fui nadar pra ver se o que eu conhecia funcionava. Então, caí de cabeça com o time e nós começamos a rabiscar. Aí o primeiro a gente achou que era o máximo, seguiu, algumas coisas deram certo, outras deram errado. No ano que vem, a gente fez outro. A gente descobre por que deu errado. Só que a gente já sabe o que deu errado, o que deu certo. A gente melhorou, evoluiu, entendeu que tal pensamento faltou e a gente evoluiu. E aí, por que agora... Eu não vou falar que a gente sabe, porque seria até arrogância, né? Não, com certeza. Mas olha, eu vou falar que tem 23 anos de evolução. A gente já cada um foi melhor que o outro. Pra aprender bastante também, né? Mas o ano que vem, quando a gente for olhar pro plano de 2023, a gente vai falar, pô, tinha ponto pra melhorar. E a gente melhora. Eu não acho que vai chegar um dia que a gente vai falar, fizemos o plano perfeito. Vai ter o plano que deu mais resultado. Mas... todos os anos, quando eu volto pra trás que eu olho, eu falo, caramba, tem umas coisas aqui que a gente podia ter feito um pouco melhor. E esse é o segredo do não sei se do sucesso pra falar, mas eu acho que sim. Esse é o segredo do planejamento estratégico. Bem executado, E aí, assim, eu não tenho... segue esses 4 passos mais simples. Depois tem outras coisas que a pessoa vai aprender. Aí tem matriz de Anzoff. Não quero ficar falando nomes aqui agora, porque senão aí perde a concentração. Faz esses 4 passos que a gente deu aqui primeiro. Cara, resolvido isso, você já tem um plano que é melhor do que nenhum. Não vai, eu acho que tem que ir atrás de fazer o melhor que você pode, e não atrás da perfeição. Faz isso. Cuida da sua cultura. Faz a matriz SWOT, bem feita. Análise de mercado. Define qual a estratégia de negócio você vai adotar e segue. E vai evoluindo. Até chegar a próxima vez que você vai fazer. Aí você olha para o plano, entende o que você fez, que caminhos que você seguiu, o que deu certo, o que deu errado, e evolui mais uma vez. E aí vai fazer. A habilidade vai se ganhar fazendo. É musculatura, né? Tu vai desenvolvendo, né? E eu quero dizer para vocês aqui, ó, na minha humilde opinião, né? Mas com um certo conhecimento. Já fiz 4 vezes. Uma empresa sair abaixo de 1 milhão de faturamento por ano e ultrapassar 20 milhões de faturamento por ano. É no planejamento de longo prazo que você vai vencer esses primeiros obstáculos. Que normalmente são os mais difíceis. São os mais difíceis, são os tempos início, mais difíceis. É o tranco. Exatamente. Mas depois que você aprende, que você faz o plano, confia no plano, segue o plano, fica muito mais fácil. Tem que confiar no processo de fazer plano. Plano é longo prazo vira o jogo. Só que vira o jogo no longo prazo. O brasileiro que não tem paciência, né? As pessoas, em geral, são muito imediatistas, né? Não pode ser imediatista. Você pode querer fazer. Pô, tem o cara que abre a empresa, quer crescer 10 vezes e tal. Tá tudo certo, mas a gente tem que pensar que algumas fórmulas mágicas não existem. Não vai ter não tem uma fórmula que faz qualquer empresa crescer 10 vezes no ano. Isso acontece às vezes, mas não é a maioria das vezes. Na maioria das vezes o que eu vejo, empresas com planejamento voltado para longo prazo, né? Trabalho duro e correto, com um direcionamento correto, essas empresas se perpetuam. As que crescem 10 vezes também. Mas em geral, a fórmula que dá mais certo. Exatamente. Também. É aí que tá. Então, o que eu conheço de fórmula que mais vezes eu vejo dar certo é a gente se planejar, seguir o plano, confiar no processo e pensar a longo prazo,
mesmo que doa no curto prazo. É importante, né? Com muita responsabilidade aqui. Eu não tô dizendo que é fácil, eu tô dizendo que o pensamento é simples, dá trabalho, não é fácil de fazer, mas é simples de você entender o funcionamento. Tem que segurar. Mas você vai competir. Também, você vai competir. Pô, é fácil se desenvolver como atleta, sair na rua, correr e ser o campeão da corrida? Não. É simples o que tem que fazer. Tem que treinar. Aí o treino é simples. Tem que fazer dieta, treinar 8 horas por dia, dormir 8 horas por dia. É simples você entender isso aqui. É fácil ser o campeão? Não, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Você vai ter que competir. Você vai ter que ser o diferente nos pequenos detalhes. E como você vai fazer para ser o diferente nos pequenos detalhes? Vou te garantir. Isso eu garanto. Faz uma boa análise SWOT, você vai encontrar os pequenos detalhes que vão fazer diferente, que vão te fazer diferente, e você vai estar na frente um passinho e tal, pelo menos da maioria. Se na tua SWOT tu não encontrar, é importante que desenvolva isso. Então, essa então é uma desenvolve. fraqueza, né? Se você não encontrou... Muito bem colocado. Se você não encontrou na SWOT, você já sabe que você tem uma fraqueza, você não tem um diferencial. Exatamente. Aí tem que buscar um diferencial de mercado, um diferencial competitivo e desenvolver ele. E vai dar. Aí você coloca lá na ameaça ou na fraqueza, e aí você põe para ser desenvolvido. Exato. Aí é um plano de ação que tu cria pro próximo ano, né? E estratégia é sobre aumentar as tuas chances. Não significa que é certo que vai dar certo. Mas você aumenta sensivelmente as tuas chances. Exatamente. Eu falo isso na minha palestra o tempo todo. Você aumenta as chances de dar certo. Você não garante. E sem ela, é quase garantia que vai dar errado. Vai dar errado, exatamente. Então, aí você fica muito à mercê da sorte. Quando é que era pra ter começado? Já deveria ter começado. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito de preparação, de planejamento, de processos, começa a falar, né? Do nosso a gente começa em outubro, a gente já começa a falar. Agosto. Em agosto a gente fala que em setembro vai fazer, aí em setembro a gente já discute alguns pontos do que a gente quer melhorar, mas sentar pra fazer mesmo, outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro. Mas no mês de novembro tá batido o martelo do que a gente vai fazer pro próximo ano. Mas beleza. E se não deu pra fazer? Janeiro, estamos em janeiro. A melhor hora era outubro. Era outubro, né? A segunda melhor hora é hoje. Porque, o que não tem remédio tá remediado. O que não dá pra aceitar é não ter um plano pra seguir em frente. Tá bom, não fiz o plano até agora, se eu fizer daqui pra frente é melhor do que não ter nenhum até o ano acabar. Já não fiz, então nem vou fazer e vou seguir a vida. Isso não é pode inaceitável, acontecer. não dá. Porque aí você vai continuar andando o ano sem saber aonde você vai chegar o tempo todo. Saiu da garagem pra dirigir, o ideal é que você já esteja com o endereço. Exatamente. Saiu, começou a estrada, é melhor você colocar o endereço o mais rápido possível, né? Antes de continuar e perceber que 1000 quilômetros à frente você não entrou o próximo retorno é daqui a 1000 quilômetros. Exatamente. Então, a melhor hora é agora, já que não fez. A gente falou da SWOT, né? Que é uma ferramenta. E a análise SWOT, que é utilizar essa ferramenta para fazer muito bem. Então, análise, a SWOT existe e você tem que fazer a análise. A análise. Análise é preencher? Não. Também. Mas não é só preencher. A análise é, durante o processo que você vai preenchendo, você vai identificando se aquilo é realmente o mais importante que tem que estar escrito ali. Escrever é tão importante quanto o exercício de pensar. Eu indico pensar com o time, independente do tamanho do time. Pensa com o time nisso aqui. Aqui nós temos os gestores, né, os coordenadores. A gente senta junto, a gente olha junto isso aqui e a gente faz. E dividir com o time, porque quando você tem opiniões diferentes, a gente vai olhando para a coisa de uma forma diferente. Exatamente. A gente entende o que realmente é importante. São perspectivas diferentes das pessoas, né? Esse processo de pensar e discutir e tal é o analisar. É um grande brainstorm. É um grande brainstorm. Aí você preenche. Na hora que você preencher, o que você faz? Usa a ferramenta. Põe ela na tela de fundo do computador. A gente gosta de imprimir aqui. A gente imprime, eu ia falar agora, te ouvindo falar, eu pensei, nossa, a primeira coisa que a gente faz... E por que é importante quem tá nos assistindo aprender a fazer a SWOT, a entender como que faz essa engenharia reversa, porque depois você vai ter que explicar pro seu time, pro time e fazer junto. Exatamente. E como que aprende, comandante? Vou te dar uma dica de ouro. Vai, faz uma dica de ouro. Primeiro assiste esse podcast, é verdade. A dica de ouro, de verdade agora, tem que fazer.
Tem que treinar. Faz uma, olha pra ela, tá errado, faz outra. A gente aprende treinando, né? Você fica forte fazendo musculação. É normal confundir a fraqueza com a ameaça. Isso acontece bastante. É normal. Né? Eu tava falando isso, né? No começo do episódio, que o que eu vejo é as pessoas confundirem. E eu vou ser honesto com vocês. Aqui, a gente tava fazendo a da Luma no final do ano passado, e na hora que eu bati o olho na conferência, eu estava junto no grupo fazendo, eu percebi que tinha algumas coisas que a gente se confundiu. Interessante, tu dormiu na ideia, né? Dormi na ideia. Tu fez lá com eles. Fiz com eles, dormi na ideia. Na hora que eu cheguei aqui, eu liguei e falei, gente, ó, tem um negócio aqui que tá errado, vamos ajustar. Não tá batendo. E a gente fez os ajustes. 0 milindre, 0 vergonha, 0 problema. Errar é coisa mais normal. Não fazer, tem que ter vergonha de não fazer. SWOT é ferramenta de base. As pessoas perguntam, o que é básico para organizar a empresa? Definir quais são as 4 áreas de funcionamento da empresa, mínimos, né? Então, precisa de gente de gestão, precisa de marketing, precisa de vendas e precisa de operações. As 4 áreas de base. Tudo que vem depois, vem em volta dessas 4 áreas de base. Eu preciso ter um bom time, então eu tenho uma área de gente de gestão. Eu preciso anunciar que eu tenho os produtos. Eu tenho marketing anuncia o produto, cria o produto, distribui o produto e tal. Aí eu tenho vendas, né? Área comercial, vende o produto. E eu tenho operação, porque quando a gente vende, a gente tem que entregar o que a gente vendeu, independente se é físico ou não. Bom, tendo essas 4 áreas de base, aí a gente tem as ferramentas de base de gestão. SWOT é ferramenta de base, tem que usar. Não tem, tem que usar. É verdade. Tem que fazer, tem que ter. Mas aí, Rô, minha pergunta é, dá pra avaliar tudo com SWOT? Dá pra avaliar muitas coisas. Tipo, a Sabrina fez uma pergunta aqui pra nós. Um cliente falou como que ele analisa modelo de negócio. Analisar modelo de negócio não é bem na SWOT que você analisa, né? SWOT você vai analisar o negócio como um todo, o produto como um todo. A gente faz SWOT dividido por áreas. Então a gente faz aqui, ó, dá pra fazer. No EAG a gente ainda tem um SWOT grande só. Mas na Luma a gente faz um pouquinho mais evoluído já. A gente tem o SWOT da Luma. Aí a gente tem o SWOT do comercial da Luma, o SWOT do marketing da Luma, o SWOT da operações da Luma, o SWOT do financeiro da Luma. Então, aí analisa a área. Mas na área, quais são as... É o que ele analisa. O que é, qual é o produto? O produto é X. A gente consegue fazer uma SWOT desse produto. Exatamente, do produto. Aí, isso daqui é um modelo, né? Então, a gente vai lá no financeiro da Luma. Qual que é a força? Qual que é a fraqueza? Qual que é a ameaça? Muda de alíquota, faz não sei o quê. Então, a gente tá observando isso. E isso conectado com o que a gente olhou da Luma como um todo. Aí, na área, vou falar, você tem uma série de produtos, porque a empresa é grande e produz produtos diferentes. Então, vamos fazer uma análise SWOT do produto 1, do produto 2 e do produto 3. Agora, quais são as oportunidades com o produto 1? Quais são as ameaças com o produto 1? Quais são as fraquezas do produto 1? E quais são as forças? Imagina que você vende celular. Aí você pode fazer ameaça, fraqueza, força do seu celular, do tipo de celular que a sua empresa produz. Isso é o mais legal, E aí você se compara com o mercado. Aí, olha pode fazer de tudo. Dá pra fazer de tudo. Já vi grandes cases de grandes empresas que depois de uma análise SWOT fizeram uma tentativa e descontinuaram um produto. Porque a ameaça de mercado com o produto era tão grande que eles podiam ter um prejuízo no futuro. E aí faz. Então, assim, SWOT é pra isso. Isso tá um pouco ligado com o modelo de negócio também, né? É conectado, mas aí quando você olha modelo de negócio, aí você olha distribuição, você olha parceria. Mas ele tá dentro. Falando do produto. Na hora que você vai fazer um Canva lá de análise de modelo de negócio, fatalmente você vai fazer uma SWOT em paralelo. Obrigatoriamente. Entendeu? Então, vamos falar do que vai e do que não vai. Eu acho que assim, agora... Quem tá nos ouvindo, pega papel, pega caneta, porque é muito legal que a gente pense assim, quando vai começar a fazer, o que vai e o que não vai. Vamos falar do S, das forças? Das forças, né? O que vai e o que não vai aqui nesse S? São vantagens internas. É aquilo que tá na sua mão, é aquilo que você podia falar assim, eu sou o melhor do mundo nisso. O que você faz de bom, de melhor, que te dá um diferencial? No que você é bom aqui, ó? Tem uma colinha aqui, né? Equipe qualificada, tecnologia avançada, boa relação com o cliente, marca reconhecida, uma boa localização, teu processo funciona. Essas são coisas que te fazem de você uma força. Aplicar algo que só você sabe fazer. E isso fatalmente, então, fatores externos que tu não tem poder não entram aqui. Oportunidade. A gente não tem como gerar uma... O nosso trabalho gera oportunidade? Gera. Mas o que gera oportunidade é o mercado. O que a gente faz como empresário, como
gestor é estar de olho. A oportunidade acontece e a gente vai lá e agarra a oportunidade porque a gente está de olho nas nossas forças e baseado nas nossas forças a gente abraça as oportunidades. Oportunidades é algo que você não controla. Você não fala assim, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou gerar 50 oportunidades para mim mesmo. Quem dera fosse assim. Você pode até pensar assim. Tentar, e você trabalha para que as oportunidades aconteçam. Aí é um pequeno erro de ajuste. Você trabalha para estar sempre pronto para quando... Nossa senhora, desculpa aí, comandante. Você trabalha para estar sempre pronto quando a sorte bater a sua porta. Então, o que acontece de verdade não é que você gerou a oportunidade apareceu. Você estava pronto para enxergá-la, você estava pronto para aproveitá-la, você estava pronto para tirar dela o resultado que ela traria. Tu já tinha talvez até previsto ela, se tu tinha tua matriz SWOT ali, exatamente. Tu estava pronto para quando ela chegasse. Então, a oportunidade vem, você não controla, mas você influencia, você fica pronto para aproveitar a oportunidade quando ela surgir. Sim. Tá, Rô, e daí a gente falou das forças. A fraqueza é certo dizer que ela é o inverso, né? As limitações internas da empresa. Se as forças são as forças se internas, as forças são suas forças, se as forças são suas forças internas. Força é algo que a gente tem interno, a gente controla, tá no nosso controle. Também tá no nosso controle. A gente é fraco. Tá dentro da gente também a fraqueza. A gente é fraco, mas a gente tem como controlar. Por exemplo, você é fraco, você não tem como ir na academia e ficar forte? Tem, exatamente. Então, pronto. Então, produção colocou aqui um exemplo bacana aqui. Minha capacidade de produção é baixa. Cara, isso é uma fraqueza. Produzir pouco se você tá vendendo bastante, isso é uma fraqueza. Exatamente. O que você pode fazer? Compra um equipamento, treina pessoas, muda de local. Você pode controlar isso. Então, é uma fraqueza, ela é controlada, tá no teu poder de controle. Resolver. A ameaça é que não. Aí, lembra que a gente falou? A ameaça A ameaça externa. Do que você não tem controle. Exatamente. Aí você influencia. Então, vamos lá. Só para concluir fraqueza direitinho. Então, a fraqueza são as limitações de fora. De dentro. Então, as fraquezas são limitações internas. Isso. Internas da empresa. Isso. Então, falta de expertise em alguma área-chave, o processo está ineficiente, você não tem a estrutura que você precisa. Tem um ponto financeiro, eu não gosto de falar do financeiro porque o financeiro, ele bagunça um pouco a nossa cabeça. Mas financeiro também é uma coisa interna que você tem como resolver. Não é só influenciar, né? E o que não é fraqueza, nesse caso, são as ameaças externas. E aí são ameaças. Ameaças é o que vem de fora, que você não pode controlar. Não tem controle. Por exemplo, variação de preço do combustível, você não tem como controlar. Tu consegue se preparar no máximo, prever que vai acontecer e fazer alguma coisa para que isso não te derrube. E pensar, o que eu vou fazer se isso acontecer? Exato, né? Perfeito. Exatamente. Quer ver algumas coisas que a gente colocou aqui? Concorrência, mudança de comportamento do consumidor. Você consegue mudar o comportamento do consumidor? O comportamento não, tu consegue se adaptar, você se adapta, preparar. Mas você vê, o consumidor mudou de comportamento, você não pôde controlar isso. O que você pode fazer? É se preparar para com essa mudança atender a necessidade dele. Sim, então a mudanças ameaça do governo, a ameaça tu não consegue mudar. Exatamente. Leis, esse tipo de coisa, tu não tem poder, mas tu consegue prever e se preparar, né? E aí, a gente falando em oportunidades, que também entra... É interessante porque, assim como ameaças, oportunidades também são coisas externas. Mas que tu transformou baseado nas tuas forças internas. Exatamente. Aí né? você... A tua força... Olha só. A gente não acredita em sorte, né? A gente acredita em meta, planejação e execução, certo? Isso é louco. A sorte é uma oportunidade, é externo. Mas na hora que a sorte passar, a gente tem que estar trabalhando e pronto para ela, porque a gente agarra ela. Então, a gente não controla a sorte. Mas por mais que o cidadão tenha sorte, se ele não estiver pronto para no dia que a sorte chegar, ele não vai fazer o que tem que ser feito. Então, assim, vai vir uma oportunidade de mercado, certo? Subiu o preço do trigo e você é um distribuidor de trigo. Se você tem uma boa previsão, o que você fez? Você tirou a sorte grande. Será? Ou será que você estava preparado? Aí você tinha um estoque de trigo, você já tinha o preço comprado num valor diferente e tal. Então, negociadinho. O que era uma força tua? Trabalhar com a visão no futuro para evitar os prejuízos da variação de preços, por exemplo. Uma força tua pode ser bom relacionamento com teus fornecedores. Bom relacionamento, o fornecedor falou para você primeiro, você não sabe, vai vir uma bomba aí, teve uma geada não sei onde, vai subir pra caramba o valor de tal coisa.
Mas eu ainda vou fazer pra ti pelo preço antigo. Aí você vai lá, se prepara, compra e tal. E aí quando vem esse acontecimento lá, você estava preparado. Você não controla essa oportunidade. Por que foi uma oportunidade? Porque você estava preparado. Porque tu estava preparado. Só é uma oportunidade porque você estava preparado. Então, quais são as oportunidades que você gera com as suas forças? E aí você coloca lá. Você não vai gerar a oportunidade, mas você vai estar pronto para a oportunidade na hora que ela aparecer. E aí, finalmente, a ameaça, né? Que é a parte externa, total, tu não controla, que você não tem nenhum tipo de controle. Né? E aí, mas, como a gente estava falando até agora, tu consegue se preparar para ela, saber que ela pode acontecer ou não, e se ela acontecer, tu já tá preparado. Né? Você vai saber como contornar. Exatamente. Eu gosto. Que ferramentas que tu usa normalmente para definir essas metas? Ó, para definir a meta, eu uso um negócio que eu não sei se é ferramenta, mas é um negócio muito comum. Eu faço engenharia reversa. Então, eu calculo do objetivo, é uma ferramenta. Então, indo do objetivo e voltando para trás, para calcular o que é possível. Aí depois a gente usa a ferramenta da Meta Smart. A gente tem conteúdo gravado de Meta Smart. E para complementar a Meta Smart, eu gosto muito de PDCA. Mas PDCA não é só uma ferramenta para controlar a meta. PDCA é para controlar o que você quer que tenha continuidade, né? Que é o planejamento, a execução, a ação para corrigir e a checagem do que você está fazendo, se está certo ou não. Para recalcular a rota. Recalcular a rota. Né? Então você pode fazer PDCA para qualquer coisa. Eu adoro fazer um PDCA para meta, para ver se a gente vai... Meta de faturamento, por exemplo. É uma meta que, você põe um PDCA ali e fica checando de tempos em tempos, né? Lá na Luma, por exemplo, a gente faz isso 15 dias, aqui no a gente faz toda semana. No Enfim, radar. Aí a gente usa a ferramenta. Mas, em geral, se você fizer meta... outra ferramenta é o Excel, porque eu amo Excel, eu gosto de calcular dados no Excel e tal. Então, através do Excel, eu faço a engenharia reversa. Depois da engenharia reversa, a gente coloca um Smart ali para definir a meta e depois controle na forma do PDCA. Essas são as ferramentas que eu uso. Não sei se tem muito mais segredos para fazer de um jeito diferente. Eu acho que isso daqui, arroz e feijão, Roberta, bem simplesinho. Eu ia falar, perceba que é tudo simples, nada, não precisa de um software, não precisa de não sei o quê. Não precisa. Todo computador tem um Excel. O que precisa é de compromisso e ação de quem vai pegar para fazer. Exatamente. Ele tem que ser comprometido em fazer isso, colocar isso em prática. Olha, bateu na mesa. Porque, meta é um negócio que tem que ter, cara. A gente tem que saber atrás do que a gente tá indo. Cara, você não sobe no ônibus para qualquer lugar. Você sabe pelo menos para onde ele tá indo. E quanto tempo mais ou menos demora. É até perigoso, né? Tu fazer uma coisa a esmo, assim, né? Saindo... vou viajar. Pra onde? Não sei. Vou chegar lá no aeroporto e vou subir no primeiro avião. Nem dá pra fazer isso. Exatamente. Aí quando você define o lugar, quantas horas... Você já tá definindo meta. Você já tem uma meta. Quando você pensa que você vai viajar no futuro, já é uma meta. Exatamente. O que tem você controlar um pouco melhor? Aí quando você vai pro ambiente corporativo... Não tem como você pôr uma galera junto. A gente falou em outros episódios aqui de motivar a galera, de como faz isso, de como tem energia e tal. Cara, como que você vai juntar todo mundo em volta de uma coisa se você não sabe exatamente qual é a coisa? Exatamente, Tu precisa saber qual é a coisa que vocês estão almejando, que vocês estão buscando, né? Mas aí a gente tem uma dúvida, porque o CEO define a meta ou o CEO sugere a meta? Então, vamos lá. Porque agora a gente vai entrar na discussão de quem é que faz o quê, quem é que traz a informação aí. Mas você não vai discutir comigo que eu vou falar o que você quer ouvir. Então tá bom. Não foi combinado, mas eu sei que eu vou falar o que você quer ouvir. Vamos ver. A gente não combinou, eu prometo. A produção tá aqui, não vai deixar a gente mentir. Não é combinado. Mas eu vou contar uma teoria que durante um tempo de acompanhamento, assim, eu consegui enxergar isso. E eu não sou mais inteligente que ninguém. Se vocês olharem, vocês vão perceber que o que eu estou falando é verdade. Então, olha só. É o CEO que define a meta? Sim, por responsabilidade. Consegui colocar em conta. A responsabilidade da meta é do CEO. Sim, por causa da responsabilidade. Independente de qual seja. Tá bom? Qual é a forma que o CEO... E aí, gente, ninguém tem que concordar comigo. É a minha experiência, eu faço pra mim em todas as empresas que eu tenho e dá certo. Eu faço pra mim e funciona. Funciona. Se vocês quiserem fazer igual, eu vou ensinar o que eu faço. E as pessoas fiquem à vontade pra concordar, discordar. Tu quer mais papel pra rabiscar? Não, eu tenho outro aqui. Olha só. Primeira coisa que o CEO faz é entender que para atingir... Eu vou colocar um número redondo aqui, para ele fazer um ano e atingir 120 mil reais de faturamento, é um número aqui qualquer, só para fazer conta redonda e ficar fácil.
Então, assim, ó, para ele fazer 120 mil reais no ano, se ele dividir isso por mês, ele tem que faturar 10 mil reais por mês. Por semana, ele tem que fazer 2.500 reais. Aí, o que a gente faz? Uma engenharia reversa. Olha, qual o produto que eu vendo, quanto ele custa, mais ou menos quanto que eu vendo disso. É possível fazer 2.500 reais por semana? Pronto, você já tem a meta. Certo? Tô olhando cabeça de CEO. Então, eu vou convencer as pessoas de que a gente vai fazer 120 mil reais por ano. Lembrando que é um número base, qualquer aqui. As pessoas faturam mais do que 120 reais por ano. Sim, e lembrando que para montar essa meta, tu tem que pensar em todos os teus custos, Exatamente. Né? Então, vamos trabalhar isso. Pensei o custo, pensei o objetivo e tal. Se eu faturar 120 mil reais por ano com a estrutura que eu tenho, é um número legal, assim, ó. Vai me deixar satisfeito. Se você é o CEO e o dono da sua empresa, tudo certo. Se você tem sócio, tem que estar combinado com o sócio, que é o meu caso. E se você não é o dono, mas é um CEO profissional, que pode acontecer de estar vendo a gente, você tem que agradar o boarding da empresa, ou o dono, ou o conselho, ou o que quer que seja. Então, você tem que pensar nisso. Beleza. Dado isso, a gente trabalha por semana. A gente trabalha por dia, na verdade, né? Eu gosto de dividir até por dia, mas a gente tem o hábito do radar, nossa rotina é reunião de radar, trabalha por semana, a gente tem que fazer 2.500 reais por semana. Aí o que eu faço? Eu junto o time, cada área. Mostro para eles que o nosso objetivo é fazer 120 mil reais por ano, explico no que eu pensei, como que faz. Aí, vou falar os nomes aqui porque é meu time aqui. Aí o Mike faz uma conta financeira, aí a Andresa junto com a Roberta e o Fernando, que são o time de gestão do marketing, estão lá contabilizando quantos episódios, quantos vídeos, para gerar o tanto de lead, certo? Na operação a gente está prestando atenção, cara, quantos eventos a gente tem que fazer, quantas pessoas cabem no evento, como a gente se organiza e tal. Eu quero que você perceba que eu tô colocando as engrenagens no lugar certo. Aí a gente tem a Aline, gente de gestão. Como que essas pessoas serão treinadas, como que a gente prepara esse time, como que eu contrato, como que eu preparo o time contratado para dar conta disso e tal. E aí a gente vai lá pro comercial, como que eu vou vender, que time eu tenho, é pré-venda, sales ops, é vendas e não sei o que e tal. E a gente organiza todo esse processo. E aí eu começo a provocar as pessoas. E aí? 120, vocês acham que é muito, que é pouco, não sei o quê. E aí eu vou largando na mão das pessoas e as pessoas querem um bônus maior. E o que eu experimento em geral é que eu tava com 120 na cabeça. E aí as pessoas propõem 140. Cara, qual é o segredo aqui, ó? Tem e não tem segredo. Se dependendo da forma que você conduz isso, como que você leva a provocação para as pessoas, você vai ouvir um número maior do que o seu. Se você não ouvir um número maior do que o seu, a tua missão como CEO é fazer as pessoas entenderem que o teu número é viável e como elas podem te ajudar a chegar lá. Porque o número, ele tem que ser viável, ele tem que ser, é uma necessidade, é um desejo, isso tem que ser atendido. Se elas disserem que não dá, é o porquê não dá e como chega lá, porque isso é o que o time de gestão faz. Independente do tamanho desse time, pode ser você e teu sócio, um vai ter que convencer o outro e vocês vão ter que pensar como chegar lá, tá? Mas em geral o que eu experimento é as pessoas falando um número um pouco maior. Aí é que entra a magia do negócio. Quando as pessoas prometem um número que é maior do que o seu, ou quando elas acertam um cheio teu, ou quando você convence elas de que o teu é viável e tal, e você percebe que as pessoas compraram a ideia, aí você avança para a execução. Só que o que vai acontecer? E aí, se você fizer isso bem feito, 200% de chance de você atender. É fazer as pessoas prometerem para você. Foram elas que falaram. Quando as pessoas falam assim, pô, dá pra fazer 140, aí os gestores se combinam, porque a gente faz assim, a gente faz assado e tal. Cara, eles estão fazendo um compromisso com você. E o ser humano, quando faz um compromisso... Cara que tem cargo de gestor, ele chegou lá porque ele é o cara que tá acostumado a fazer compromisso e cumprir compromisso. E partir pra execução. Tem uma questão de honra. E tem mesmo. Tem questão de honra. Eu prometi pra ele que eu vou fazer, entendeu? E a galera, corre atrás. Eu tinha a Angélica lá na Luma. Hoje ela montou a própria empresa de treinamentos e ela tinha um tempo que ela estava à frente de uma célula. Essa célula faturava, só essa célula de operação era responsável por gerar um faturamento de 500 mil. Nossa. Aí eu lembro quando a gente estava na reunião de PDCA, eu apertava e falava, pô, mas
só dá pra fazer 500. Ela olhava pra mim. Indignado. Eu sou responsável por 500 mil de faturamento e você tá dizendo pra mim que dá pra fazer mais? Eu falei, não, eu não tô dizendo. Eu conheço a sua capacidade e você é fera. Eu acho que você faz mais. Tá bom, põe 550 aí. E aí acontecia. 600. E acontecia. Hoje não é mais a Angélica que tá lá, a gente tem um outro modelo e tal, mas eu me lembro disso claramente. E aí, nessas pequenas coisas que a gente atua, que a gente faz, de levar... Pô, adulto é andragogia, o nome da educação para adultos. Tem que fazer sentido, tem que explicar para ele onde ele chega, o que acontece, qual o benefício que ele tem quando ele chega lá. Cara, normalmente o gestor tá focado mais no bônus do que no salário. Se a gente contextualizar todo esse processo e ganhar o compromisso dele, cara... Não tem meta que resista a um cara com vontade de bater ela e fazendo o que tem que ser feito repetidamente até dar certo. Até dar certo. Caio Carneiro fala, não tem cliente que resista a 100 ligações de um vendedor. É mais ou menos essa a frase dele. Água mole em pedra dura, tanto né? bate até que for. Cara, não dá pra resistir, vai acontecer. Você vai passar por percalço e tal, e aquele gráfico que eu mostrei num outro podcast, que ele é todo danadinho assim, mas ele aponta pra um crescimento. É no podcast da semana passada, gente. Quem quiser ouvir esse podcast, volta lá e vê de novo que eu falo disso daí. Cara, esse é o segredo, o compromisso. Então, toda hora eu respondo, o que é ser CEO? O CEO é aglutinar as pessoas. Eu vou arrumar outra palavra. Essa palavra é horrível. Mas juntar todo mundo em torno do objetivo e fazer com que os caras gerem um compromisso com você em cima de uma coisa que é viável. Eu escrevi isso aqui agora. Honra tá ligada à admiração, né, Rô? Porque eu acho que sim. Se eu honrei a minha palavra pra ti e eu não vou falhar, é porque eu te admiro. Então, acho que isso é um bom ponto para a gente tratar aqui. Quando a gente vai falar de metas, é importante que o CEO, que o dono da empresa, enfim, o líder, ele trabalhe essa parte, né, da admiração. Como é que ele está se vendendo também dentro da empresa, né? É importante, a gente tem que se vender bem. Mas, Rô, daí a gente está falando de... Quando tu traz isso do funcionário, do colaborador que é pleno, é sênior, mas ele entra na tua empresa júnior, é importante que a gente explique para o nosso público a análise que a gente faz do M4, né? Que aqui dentro a gente fala, tem essa metodologia, enfim, do líder M4, né? Só para colocar um pouquinho de contexto, vamos separar as duas coisas. Júnior, pleno e sênior, capacidades técnicas de posição que ele já tem, que ele já fez, já tem experiência, já faz há muito tempo. Ele vai continuar sendo sênior, certo? É o conhecimento que ele tem. Vamos colocar nome? Vamos pensar num gestor comercial. Ele pode ser júnior, pleno e sênior. Isso. Por que ele é sênior? Porque ele já tem 10 anos de mercado, ele já fez gestão de vários times em situações diferentes e tal. Ele é sênior, certo? A minha definição de sênior é a pessoa que erra menos porque ela já passou por muita coisa. Exatamente. E o comportamento dela é sênior, que é o mais importante para nós. Nós discutimos isso de manhã. Então, isso é um ponto. Júnior, pleno e sênior, categoria, para pensar em salário, em posição e tal. Aí a gente tem um outro lance que a gente... Aqui tem as adaptações, a gente sempre estudou muito e adaptou e tal. Então, a gente tem a liderança situacional. Para quem quiser estudar um pouco mais profundo, liderança situacional. E aí é onde a gente mistura a capacidade técnica com a capacidade comportamental, e aí aquele lance de ser júnior, pleno e sênior, e o quanto ele está nesse cargo, naquele momento e tal, que é o M1, M2, porque... Qual que é o nível de maturidade? Na liderança, o M é de maturidade. É, de maturidade. Isso é a nossa adaptação, tá? No liderança situacional, ele chama de S1, S2, S3 e S4. Por que a gente adaptou? Para ficar mais fácil de explicar, para fazer mais sentido, para a gente falar com as pessoas e as pessoas nos entenderem. Então, quando a gente fala M1, M2, é maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3, maturidade 4. A gente separou em 4 níveis. E esses 4 níveis então, tem dentro daquelas categorias do júnior, pleno e sênior. Exatamente. Vamos lá, desmistificando. Então, o que é a maturidade 1? A gente faz uma analogia com um bebê. O que é a maturidade 2? A gente faz analogia com uma criança. O que é a maturidade 3? A gente faz a analogia como um adolescente. E o 4 é uma analogia com o adulto. Então, um bebê, ele não faz nada sozinho. Tudo ele precisa que você faça por ele ou com ele. Uma criança, algumas coisas, ela já faz sozinha. Então, você faz ali por ela o tempo todo, mas você põe a comida no prato, ela come sozinha. Um adolescente, ele já faz quase tudo sozinho, mas já tem mais você autonomia. toma decisões por ele.
Um adulto, ele faz tudo sozinho e já tem autonomia para tomar decisões. E tem a responsabilidade de arcar com as consequências das suas próprias decisões, né? Exatamente. E aí eu me lembro que quando a gente foi começar a falar, a Sabrina me cobrou aqui, olha, você tem que explicar dentro da empresa. Então eu vou trazer isso porque a nossa linha de raciocínio é muito semelhante. Olha só, vamos pensar num cargo real. A gente tem um vendedor, tá bom? Vendedor trabalhando na empresa. Aqui no EAG a gente tem Junior, Pleno e Sênior. Categoria pro cara crescer, certo? E a gente é uma empresa que gosta de crescer e a gente trabalha para crescer. Então a gente tem lá o vendedor. O vendedor está trabalhando no EAG, vou falar um número qualquer aqui, há 3 anos, certo? Ele já passou pelo Júnior, ele já passou pelo Pleno, e ele já passou pelo Sênior. Ele está atualmente Sênior, vendedor Sênior. Por que ele é Sênior? Porque ele já tem todas as habilidades, ele tem os comportamentos, ele é o cara que tem uma taxa de conversão superior a 40%, que é um número muito bom, que é o número que a gente controla aqui. Tô falando um número qualquer e tal. E aí ele começa a ficar um pouco maior do que o cargo. Você começa a perceber, pô, esse vendedor é muito bom, ele precisa crescer mais, porque agora eu acho que ele podia ensinar e tal. E você pensa o seguinte, crescemos. Agora eu tenho um time de 8 vendedores e eu vou ter que contratar mais 3, porque a gente está gerando muita demanda, eu vou precisar de mais vendedor. Quando você pensa nisso, você fala, agora eu vou ter que ter um coordenador de vendas. Qual a primeira ideia que vem na cabeça? Promover esse cara que já tá... Pode ter um erro aqui. Aqui tem uma pegadinha. Tá? Não necessariamente o seu melhor vendedor vai ser um bom coordenador, porque cargos de liderança determinam outras habilidades técnicas e comportamentais. Às o vezes vendedor, ele é muito bom tecnicamente. Exatamente. Vendendo. Será que ele é bom para ser líder? Então, Exatamente. aí você tem que avaliar isso e ter certeza do que você vai fazer para não perder um bom vendedor para um péssimo líder. Mas eu quero trabalhar com a hipótese de que era isso mesmo. Vamos promover, o vendedor quer, a empresa quer, tem o cargo lá para promover, a empresa precisa promover. Ao invés de trazer um coordenador de fora, nós vamos seguir uma filosofia que a gente tem aqui interna de formação. E aí ele vai para coordenador. Quando ele estava sênior, vendedor sênior, porque ele tem um cargo sênior, vão acontecer 2 coisas aqui. Primeiro, ele é sênior, ele já estava nesse cargo de sênior há um tempo, ele é M4 no sênior, porque ele já é adulto, cara. Ele já toma algumas decisões, ele já tem bastante viabilidade. Como ele domina todo o processo, ele tem muito repertório, ele toma algumas decisões de que tipo de conversa que ele vai seguir, como que ele vai seguir na conversa, como que ele vai fazer essa venda. Ele tem autonomia, ele vai no financeiro, ele ajusta as coisas e tal. Ele é um M4, ele é um adulto. Aí você promoveu ele dentro da empresa para coordenador. Primeiro, ele vai ser um coordenador júnior. Sim. E paralelamente, além de ser um coordenador júnior, ele caiu talvez para M1. Algumas coisas. Dentro do EAG, ele não vai ser bem um M1, porque tem coisas que ele vai ter que seguir que ele já conhece, porque ele tá dentro do EAG. Mas talvez tá ele baixa para um nível M2. Mas isso tá dentro da senioridade ou da senioridade dele como processo EAG, você entende? Exatamente. E aí ele vai voltar. A gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, tô começando a formar um coordenador. Dentro do programa de desenvolvimento individual, apelidado de PDI, a gente tem um programa de desenvolvimento de pessoas. Então a gente vai ter que desenvolver esse cara tecnicamente. Quais são as habilidades técnicas que um coordenador tem que ter? Que relatórios que ele produz, que ele analisa, como que ele faz a cobrança das métricas das pessoas, como que ele vai lidar com pessoas, aí já vai para as habilidades comportamentais. Como que ele se comporta, como que ele age, como que daqui pra frente, né? A gente já entra no chá, né? Comportamento, habilidade e as atitudes. Quais são as atitudes de um coordenador? Quais são as responsabilidades? Gente, ó, e aproveitando aqui, só para colocar contexto, né, Rô? O que é o chá, né? O chá é uma sigla que significa conhecimento, habilidade e atitude. Eu acho que a gente já gravou algum episódio falando um pouco sobre o chá. Então, o que é legal? A gente faz uma continha. Quanto que tem de conhecimento? Sei lá, nota de 1 a 10, 7. Quanto tem de habilidade nisso daqui? Nota 5. E a atitude? Pô, faz pouco isso. Não importa o motivo. 2. Aí nessa soma aqui vai dar 14. 14 pontos. É M1, é M2, é M3 ou é M4? É mais ou menos nesse caminho aqui que a gente faz a conta. E se quiser conhecer mais sobre o chá, vou pôr aqui o episódio que a gente gravou para vocês poderem ter aí um pouco mais de conhecimento sobre o que significa o chá. Esse 14 que tu fala é de 100. É 14 de 30, né?
Dos de 30. Porque dá 30 pontos. Se tudo tivesse 10 aqui, dava 30. A gente faz um proporcional aqui. De 100% é 30. É só um pequeno exemplo de como eu olharia para as coisas. Porque você pensa, se o cara tem total conhecimento, total habilidade, total atitude, ele tem 30 pontos, ele é M4. Indiscutível. Se ele tiver a metade, ele tá entre 2 e 3. Se ele tiver menos do que a metade, ele tá entre 1 e 2. E aí fica fácil você identificar. Agora ficou fácil. Vamos ter que treinar essa pessoa. Ele não era coordenador, ele era vendedor. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar e vai ter que entender que ele voltou algumas casinhas no jogo pra começar um novo jogo. Não é que ele voltou as casinhas, ele tá começando um novo jogo. Ele tá começando um novo jogo. Exatamente. Então, assim, você não pode olhar pra um cara que assume um cargo desse e achar que ele já é sênior e ele é M4. Tem que olhar pra ele como M1, M2 ali, porque da parte de cultura, de como as coisas funcionam, ele já participou de vários one-on-ones fazendo como liderado, agora ele vai liderar, né? Como que ele vai entregar feedbacks e tal. Nós vamos ter que treinar tudo, Roberto. E aí tudo. É importante tem que ter dedicação. A expectativa também. Tem que fazer novos alinhamentos. Exatamente. No RH, nas empresas chama RH, que a gente tem o nome de gente de gestão, né? Que cuida de cultura, de gente, gestão de gente. A gente vai ter que alinhar com o RH. Ele vai começar tudo de novo. Num novo cargo. Exatamente. Num novo processo de vida. Numa nova etapa. A gente tem que entender que a gente propõe uma nova etapa de vida para essa pessoa. A gente tem vida pessoal e vida profissional, mas a pessoa é a mesma, não dá pra... Você não corta uma pessoa no meio e ela faz cada coisa. Exatamente. A gente tá mudando a vida dessa pessoa. A gente precisa ter essa consciência. Tem que preparar, tem que dar apoio, tem que permitir essa pessoa errar, porque vai acontecer. Por isso que é uma decisão que a gente toma, né? Quando tu tem uma pessoa num cargo técnico e tu vai no Y da carreira, né? Se ela quer se manter no técnico ou se ela tem interesse... Se ela quer interesse em liderança. Em liderança, em gestão, né? Aí é outro processo. Mas eu queria deixar bem claro que essa análise que a gente faz do M1, M2, M3, M4, ela é baseada nos arquétipos, né? Então, é o arquétipo do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. O que seria o bebê? O bebê, a pessoa que reclama, que faz muito barulho. Normalmente é a pessoa que chegou agora na empresa, não conhece. Não sabe bem muito. Qual é o caminho, né? Exatamente. Veja, uma pessoa que chegou na empresa, você vai dar risada, sabe? Mas é verdade. A pessoa chegou na empresa, a gente não tem que ensinar pra ela onde é o banheiro? Como que ela vai adivinhar onde que é o banheiro? Ela chega aqui, ela não sabe onde é o banheiro. Você não tem que ensinar onde fica o RH, você vai ter que ensinar pra ela onde é a cadeira que ela vai sentar. Quiçá o jeitão que as coisas funcionam, então, né? A gente precisa entender isso. Gente, isso é importante. A gente precisa entender isso, porque senão a gente parte de um pressuposto que a pessoa tá pronta. Pô, tem empresa aqui no nosso prédio, e eu fico tão feliz com isso. Graças a Deus que isso acontece. Aqui no nosso prédio tem uma empresa que tá crescendo bastante. Ela tá em outros andares. Aí esses dias eu tava pensando, que legal ser RH nessa empresa, né? Quando o RH chega, ele vai ter que conversar com o RH pra entender qual é o andar que ele trabalha. Que andar que é, quem é teu líder, como que você vai fazer. Nos outros andares. Quem que tá nos outros andares, como a gente vai conhecer as pessoas. A gente costuma ensinar no EAG até os principais lugares que as pessoas costumam frequentar aqui para almoçar. Exatamente. Né? A gente tá na frente do shopping, a gente explica, olha, aqui em frente tem um shopping, lá tem uma praça de alimentação. No processo de integração, a gente faz o primeiro almoço, que é aquela coisa que vai todo mundo junto e tal, né? Gente, é simples isso, mas... precisa ensinar. Alguém vai ter que falar. E aí a gente precisa assumir a responsabilidade. Exatamente. Agora, quando você promove alguém que tá dentro de casa, você não precisa mais explicar onde é o banheiro, aonde é, quem é o Mike, quem é a Robertinha. E isso vai acontecendo, né? Isso... nos primeiros passos dele como EAGênio, ele aprendeu. Nos passos de evolução de um cargo interno ou de mudança de uma posição, tem coisas que ele já sabe. Por isso que eu falo, olha, não é bem um M1, mas a gente tem que entender que voltou uma casa. Ele pode ter voltado pro M2, de repente um M3. Então vamos identificar esse M1, M2, M3, M4? Porque é o que a gente estava falando. Mesmo uma pessoa sênior pode ser um M1, pode. Você traz um M1, um gestor sênior de fora, que ele nunca trabalhou no EAG. Quando ele chegar aqui, o que ele é? Ele é um M1. Tá bom, mas ele vai levar o tempo que um bebê leva? Não, ele é um M1. Mas devido a algumas capacidades, ele vai evoluir nas casas M1, M2 um pouco mais rápido, porque o que ele tem que aprender são de questões internas, não de questões comportamentais. Tá ligado mais a questões técnicas. É uma adaptação. É uma adaptação. Então, o jeito de passar pela fase, a velocidade que se passa por cada fase, ela é um pouco maior.
Então, vai ser um pouco, teoricamente, um pouco mais fácil de você passar pelas fases. Mas não pode tirar da cabeça que tem a fase. Porque a vida é feita de fases. E as mudanças também são feitas de fase. Se a gente tiver isso na cabeça, vai ser mais fácil. Tanto para a pessoa que está chegando, quanto para você que está recebendo. E você fazer isso bem feito. Dar oportunidade, né? De crescer de fato. Para alinhar a expectativa e não ter aquelas frustrações. Exatamente, porque a frustração, como eu falei antes, ela vem, ela tá aí, exatamente, né? Ela tá aí. Arregalou o olho e falou, nossa, é verdade. Porque é verdade, quem tá ouvindo a gente sentiu a mesma coisa que você. É verdade, é por isso que a gente se frustra. Porque pra gente mesmo, às vezes... Olha, eu vou falar que eu faço isso há bastante tempo, às vezes eu me confundo. Eu erro, eu esqueço que tem esse passo a passo. Se cria uma expectativa, principalmente quando tu já tem um funcionário, tu já conhece ele, tu pensa, não, esse cara aqui é assim, é assado, eu conheço. Mas, claro, é uma função diferente, são informações diferentes, tu lida com... Principalmente quando tu tá num cargo de gestão, tu lida com informações mais relevantes, mais importantes, digamos assim, né? É isso aí. Muito obrigado. Né? Valeu. Tô bem tocada por esse episódio. Mas eu gosto de falar sobre isso porque todo mundo no mundo inteiro tem alguma pendência, tem alguma coisa que não tá tão boa, que a pessoa precisa trabalhar. E é muito bom quando a gente fala sobre isso porque as pessoas se sentem acolhidas. Né? Esse é um dos objetivos do programa EAG também, né? Promover esse encontro de pessoas que têm problemas similares para as pessoas pensarem, tá bom, eu não estou sozinho no mundo e você que está nos ouvindo não está sozinho no mundo. É isso aí. É isso, Rô. Excelente. Gente, muito obrigado. Para quem chegou até aqui, não esquece de comentar. Se tem algum comentário que quer fazer, alguma coisa que concordou, que discordou, comenta aqui. Curte esse episódio também, dá uma força pro nosso canal, né, Rogério? É isso aí, por favor. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.